Ricardo, viva! Sim, olá. Obviamente esta segunda-feira os olhos vão estar todos em Lisboa e com uma manifestação que vai do Parque das Nações até à Assembleia da República, com milhares de taxistas, Lisboa vai estar mesmo caótica, principalmente numa zona que também está em obras, portanto vai ser diabólica o dia na capital. O título do I é significativo, taxistas querem sequestrar Lisboa e isso explica ou ajuda a explicar porque é que os jornais, todos sem exceção, destacam isto num sistema mediático muito macrocéfalo. Tudo o que afeta Lisboa acaba por afetar as primeiras páginas dos jornais. A verdade é que é um tema de atualidade. A verdade é que esta é daquelas questões que afeta também não apenas a população, mas politicamente o governo. E estas primeiras páginas chamam a atenção, do I em particular, para as divergências que há entre esta proposta do governo e as do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. É uma daquelas questões onde a maioria parlamentar parece dividida, mas onde o governo também parece inflexível e, portanto, não haverá aqui grande razão para esperar uma alteração de posição do Secretário de Estado e também do Ministro. Embora me pareça que há aqui ainda espaço para negociação relativamente àquele que será o documento final. E aí o Governo também deixou algumas portas abertas que vão permitir acertar alguns aspectos, alguns pormenores, que ainda assim me parece, tendo em conta a posição dos responsáveis da Uber, não serão aquilo que calará os taxistas, na medida em que esses responsáveis da Uber não parecem nada preocupados com aquilo que são eventuais cedências que o Governo ainda virá fazer. A questão é que os taxistas estão mesmo de costas voltadas com o Governo, pelo menos com o Secretário de Estado não querem falar, estão mesmo irredutíveis na situação. Não é? Porque aqui havia uma questão que era, os taxistas estavam muito longe daquilo que era a proposta do Governo, enquanto que os responsáveis da Uber estavam relativamente próximos daquilo que é agora a resposta que o Governo quer dar, os taxistas estavam do outro lado da cidade, para falar aqui geograficamente. Isso, mesmo que eles façam algum percurso de aproximação, eles nunca vão conseguir encostar àquela que é a proposta do Governo e isso inevitavelmente trará problemas. E aqui é onde entra a questão da população. E depois, quem é que sofre com isto? Sofrem com isto claramente os utentes, e daí que haja aqui o título do Público que diz que o líder dos taxistas já está a pedir desculpa a todos os que vão chegar atrasados. Não sei se estas desculpas vão chegar, a verdade é que as pessoas ficam sempre muito incomodadas por serem afetadas por aquilo que é uma guerra que não lhes diz respeito. E também é interessante ver como o Governo utiliza a posição dos utentes para explicar a sua posição, porque aquilo que o Governo diz é que não pode recuar perante uma proposta que as pessoas preferem ou que as pessoas pelo menos aceitam como válida. A questão aqui é o enquadramento legal e é aí que tudo se vai decidir. Embora seja esta uma realidade sempre em transformação. Por falar em realidade em transformação, estamos aqui, não sei se pela primeira vez, mas pela primeira vez com uma dimensão muito grande entre o choque de culturas, o choque de tempos, ou seja, do que é a tradição, do transporte tradicional que vem quase do século passado, claro. A organização, como está e se manteve sempre, não mudou, a lógica do táxi, e uma nova lógica que decorre do mundo da digitalização. Que é já irreversível. Isto pode, de alguma maneira, atrasar-se, pode atenuar-se, pode até, e parece-me bem que o seja, enquadrar-se de forma transparente, mas dificilmente recuará. Evidentemente que isto para os taxistas é sempre uma má notícia, como foi má notícia para os cocheiros a invenção do automóvel. Claro. Mas a verdade é que o automóvel acabou por se impor e já não temos carros puxados a cavalo. Este novo modelo de negócio que está nos automóveis, mas não só, começa agora a espalhar-se por muitas outras áreas de negócio e que é confortável, é cómodo, é levar à casa das pessoas ou levar as pessoas até casa usando aquilo que elas cada vez usam mais, que são os smartphones, tecnologias digitais, interativas e extremamente fáceis de utilizar e, sobretudo, de controlar, o que permite uma maior transparência, ou pelo menos uma aparente transparência pelo controle que o utilizador faz daquilo que, por exemplo, neste caso os Ubers, são as viagens e o que vão pagar por elas. Quando saiu esta legislação, enfim, que procura regulamentar a Uber ou estas plataformas, peço desculpa se não foi ao autor, mas acho que tinha sido a Helena Garrido, dos negócios, que eu ouvi na rádio dizer que, enfim, o que aconteceu foi uma
taxirização da Uber e não uma uberização dos táxis, que se calhar perante aquilo que existe hoje era o que seria mais necessário. Sim. Concordas com esta posição? É uma boa leitura, porque na verdade há aqui dois modelos que parecem até nem sequer encaixar muito bem no outro e nem me parece também que haja necessidade de o fazerem, podem complementar-se, mas que na verdade há um que toma proporções de adaptação muito maiores do que o outro. Mas a verdade é que essa separação continua. Por exemplo, os Uber não vão poder utilizar os corredores bus ou os Uber não vão poder ser parados no meio da rua para que alguém entre esticando um braço. E estas são prerrogativas que os taxistas ainda vão mantendo, mas a minha interrogação é até quando? Porque, na verdade, a partir do momento em que este modelo de negócio se imponha, ele claramente acabará por tomar também conta sempre de outros que a profissão do táxi, enfim, custa dinheiro, eles têm alvarás, mas depois também tem alguns benefícios fiscais, como seja na aquisição dos carros e outros, não é? Portanto, há aqui uma Mas é esse enquadramento legal que é preciso fazer e é essa harmonização, digamos, de regras que será absolutamente necessária, porque, evidentemente, os taxistas têm razão em alguns dos seus argumentos. A questão está em saber se esses argumentos não cairão por terra no momento em que forem encontradas soluções, e nem sequer me parecem muito difíceis, por parte do poder político para exigir condições semelhantes para trabalho semelhante ou então condições diferentes para trabalho diferente, como é aquele que neste momento existe entre os Uber e os táxis. Olha, e por falar em táxis e em transportes públicos, o público diz que andar de transportes públicos vai permitir desconto no IRS. Provavelmente, enfim, tentando perceber um bocadinho isto, se calhar as pessoas que andam de transporte público de facto vão poder, enfim, descontar alguma coisa. Alguma coisa. Vamos ver qual é a dimensão. Porque isso também seria um incentivo para o uso do transporte público. Exatamente, mas tocaste aqui, há esses dois aspectos que me parecem importantes. Um é saber qual é a dimensão deste desconto, porque a verdade é que nós estamos habituados a que peçamos muitas faturas para depois ver que aquilo que conseguimos em termos de redução fiscal é muito pouco e as pessoas acabam por ficar um pouco frustradas com esse esforço que fazem. Há outro aspecto aqui que me parece interessante, é que esta pode ser daquelas medidas que é verdadeiramente de justiça social, porque na verdade são as pessoas, pelo menos em princípio, com menores rendimentos, que utilizam mais os transportes públicos e ao poderem fazer esta redução, elas de alguma maneira serão beneficiadas em relação àqueles que têm outros meios e que podem, por isso, utilizar outro tipo de transportes. Esta é uma daquelas medidas que certamente agradará aos partidos à esquerda do Partido Socialista. Penso que tem a razoabilidade dessa justiça social. Falta saber, então, qual é o real impacto que isso terá no bolso dos portugueses. Tudo isto se cruza, obviamente, com o orçamento do Estado. Ora, os impostos estão aí. No DN, o Marcelo Rebelo de Sousa diz o DN, aliás, que Marcelo elege estabilidade fiscal como prioridade. De resto, foi o que disse o Primeiro-Ministro na China, não é? Prometeu isso, a estabilidade fiscal. Essa é uma questão que anda a ser pedida há muito tempo, porque quando há preocupações com o investimento externo, com o investimento estrangeiro, a primeira das preocupações é com o funcionamento da justiça e depois com a estabilidade fiscal. Em relação ao funcionamento da justiça, já percebemos as coisas vão ser muito mais complicadas. O tal entendimento de bloco central que permite 2/3 dos votos para alterações estruturais nesse tipo de legislação parece, pelo menos por agora, bastante difícil. Ora, há o outro tabuleiro, que é o tabuleiro da estabilidade fiscal. E no momento em que surgiram algumas dúvidas relativamente àquilo que serão medidas inscritas no Orçamento de Estado e o seu impacto naquilo que é a atração do investimento estrangeiro, este apelo do Presidente da República parece-me mais do que aconselhado e também as palavras do Primeiro-Ministro na China parecem ir nesse sentido. Isto é, dar a ideia para quem investe em Portugal de que não haverá grandes sobressaltos naquilo que é a política fiscal. Agora, quem estiver atento às notícias e quem for olhando para aquilo que é o histórico da política fiscal em Portugal ao longo dos últimos anos não fica nada com esta ideia. A verdade é que constantemente, em cada orçamento de Estado, custa muito a acreditar, em cada orçamento de Estado há alterações. Aliás, chegámos ao ponto, nos últimos anos, de vermos alterações a meio do ano, ou seja, as pessoas começavam com uma expectativa relativamente ao que iam pagar de impostos e quando chegavam ao final do ano tinham as contas completamente baralhadas. Se isto para um cidadão normal já lhe causa transtorno, imaginamos o que não deve fazer para os investidores que olham para um mapa muito mais alargado
em termos geográficos e fazem as suas escolhas exatamente por países que não tenham este género de instabilidade. No âmbito do Orçamento do Estado, obviamente a questão das pensões, que é muito grata à esquerda. No Negócios há esta entrevista com o Pedro Nuno Santos, que diz que as pensões vão subir acima da inflação. O certo é que está por acertar o que é que isto significa, os 10 euros, o valor, a percentagem. Pois. Esta deve ter sido uma das medidas que tem levado a maior discussão, não é? Maior discussão, porque os partidos à esquerda chegaram já a pedir 10 euros de aumento nas pensões mais baixas. O Governo não parece interessado em ir tão longe. Diz, pelo menos agora, que esta subida é uma subida real, isto é, sobe pelos valores da inflação até acima dos valores da inflação. A verdade é que a inflação não é muito alta, apesar de tudo, e se esta subida for ligeiramente acima da inflação, ficará muito longe daquilo que bloquistas e comunistas estão a pedir. E esta, eu diria que, sem conhecer os pormenores da negociação que está a acontecer, provavelmente é uma das matérias que ainda está em cima da mesa para acertar entre António Costa e os seus parceiros no Parlamento. Olha, e depois disto, convém olharmos aqui para a manchete do Diário de Notícias, e também o JN faz referência a isso, é que, entretanto, os bancos têm 4 mil milhões de euros de reservas paradas, ou seja, excesso de liquidez. Os bancos estarão a guardar o dinheiro ou por receio ou não emprestam porque os empresários têm o risco do lado deles e também não conseguem. O certo é que está aqui uma situação complicada quando o dinheiro devia estar injetado na economia, não é? Complicada, e é um mau sinal para aquilo que é o estado da economia nacional, porque, na verdade, o dinheiro devia estar a circular mais. Exatamente. E para estar a circular mais ele tem que ser pedido. E aquilo que, pelo menos desta manchete, se percebe é que a justificação é dupla. É, por um lado, a pouca procura de crédito, isto é, as pessoas não parecem muito interessadas em bater à porta dos bancos para lhes pedir dinheiro para fazerem algumas compras, algum consumo, e isto significa que não está a haver o tal consumo interno que estava previsto já para 2016 e até também com valores significativos, aparentemente, para 2017. E, por outro lado, que os próprios bancos, em alguns casos, terão receio em dar esse mesmo crédito, tendo em conta o perfil de quem lhe está a pedir. Basicamente, o que eu diria que acontece aqui, e é muito mau que aconteça, e é quem tinha condições para pedir dinheiro não está a fazer, quem está a pedir dinheiro é quem provavelmente não terá condições para que os bancos lhe o deem. E aqui chegamos ao impasse que faz com que o dinheiro, que era muito bom que estivesse neste momento a circular, esteja fechado nos cofres dos bancos. Para quem é que isto é boa notícia? Para os bancos. Nos testes de stress, isto é aquilo que lhes dá alguma solidez e lhes permite passar essas provas que neste momento são importantes, tendo em conta aquilo que são os receios sobre o funcionamento do sistema bancário em Portugal. Bom, e avançamos aqui para um último assunto, tem a ver com a educação. O UI diz que o Ministério da Educação está a pedir às escolas para não chumbarem os alunos do 2º, 3º, 5º, 7º e 8º anos. Esta é uma daquelas notícias que carece mesmo da leitura da notícia. Carece, mas não é exatamente nova. Isto é, e como tu dizes muito bem, vamos ver os pormenores do texto, mas a verdade é que em anos anteriores nós já tínhamos tido notícias deste género. Isto independentemente dos governos. Independentemente dos governos, há uma preocupação muito grande em não deixar para trás ninguém, muitas vezes através de um artifício que era dificuldades burocráticas. A burocracia para reprovar um aluno era de tal maneira elevada que, diziam reportagens que nós já nos habituámos a ler ano após ano, em muitas situações os professores acabavam por encontrar maneira de dar ali mais meio valor, mais um valor, para que o aluno não ficasse para trás, tendo em conta o problema burocrático enorme. E a realidade é essa, porque se um professor der no primeiro período uma nota alta e depois quiser baixar a nota, nem é para negativa, é baixar a nota, tem que preencher não sei quantos papéis. Tem que dar muitas justificações. Para além da questão financeira, que é essa que também certamente aqui estará, tendo em conta o título do Ministério da Educação a pedir diretamente às escolas para não o fazerem. É que, na verdade, cada aluno que reprova fica muito caro para um Estado e, sobretudo, para um Estado que me parece não está a fazer o suficiente investimento na área da educação. E este investimento é essencial. Fala-se muito, enche-se muito a boca, sobretudo nas épocas de campanha eleitoral, com aquilo que é a qualificação das pessoas. A qualificação das pessoas faz-se nas escolas e sem qualidade nas escolas, muito dificilmente haverá depois a qualidade do mercado de trabalho, maior competitividade e, sobretudo, maior produtividade, que é aquilo que a economia portuguesa precisa. Esta notícia, que, como tu dizes e bem, teremos que ler com atenção, não é, pelo menos pelo título, muito confortante
do ponto de vista daquilo que é neste momento o estado da educação em Portugal. Muito bem. Ricardo, vamos olhar agora aqui para dois assuntos, um que está no Le Monde e outro no El Mundo, que são sugestões tuas de leitura que leste e trouxeste. Ora, e falando um bocado de tudo isto, da economia, do orçamento do Estado, dos economistas e das previsões a que estamos habituados a ouvir falar, uns para cima, outros para baixo, os economistas dizem uma coisa, outros dizem outra, às vezes dizem o seu contrário em pouco tempo, e então o que tu trazes aqui é um artigo que se chama Os Economistas à beira de um ataque de nervos. Porquê? É um livro que saiu com um estudo sobre o facto da economia ser ou não ser uma ciência e ela ser encarada como uma ciência, porque na verdade as pessoas olham cada vez com maior desconfiança para aquilo que são previsões que os economistas fazem, para aquilo que são os estudos que os economistas apresentam. Há duas frases que eu acho sempre muito interessantes, uma é de frase do Churchill, que dizia que há duas maneiras de mentir, uma é não dizer a verdade, a outra é falar em números, e os economistas gostam muito de falar em números e depois utilizam-nos a seu belo prazer. A outra frase é muito divertida e diz que Deus inventou os economistas para dar credibilidade aos astrólogos. Olha, eu não sou tão enfim, nem pouco mais ou menos da craveira das pessoas, mas eu tenho uma outra frase sobre a economia, que é: desconfia de uma ciência que tem sempre crescimento, mesmo que seja negativo. Não é? Verdade. Portanto, também é um bocadinho isto. E este artigo é muito interessante porque fala exatamente dessa necessidade premente de, pelo menos aos olhos da opinião pública, separar entre aquilo que é a economia como verdadeira ciência, isto é, de resultados que podem ser comprovados ou podem ser rejeitados, e daquilo que é a especulação à volta de teorias que muitas vezes servem apenas para justificar decisões políticas ou então para encontrar uma explicação qualquer para um facto que nem sempre é o acertado. O último assunto, curiosamente, é algo que já não ouvimos falar há muito tempo, da ETA. Nós ouvíamos mais falar em relação à Espanha, mas traz aqui a questão que tem a ver com a ETA, mas do lado francês. A ETA tinha ficado, era um problema que parecia mais ou menos resolvido a partir do momento em que as negociações com o governo espanhol tinham estabilizado. A ETA tinha-se comprometido a entregar armas e a anular os seus atos de contestação, alguns deles considerados terroristas. Mas a verdade é que a situação parece não estar completamente definida e perante agora algum impasse de resolução com o governo espanhol, os dirigentes da ETA viram-se para o governo francês. É preciso dizer que a atividade da ETA não se resume apenas à Espanha. Claro, ocupa também em França. Aliás, muitos dos ativistas da ETA estão presos em prisões na França. E é isso que, de alguma maneira, se procura agora desbloquear, tendo em conta que tinha havido uma promessa de, com a entrega de armas da ETA, haver a libertação de alguns dos prisioneiros. Isso não aconteceu e agora tentam, através do governo francês, o desbloqueio dessa situação. Muito bem, Ricardo, obrigado.